exatamente o mesmo erro fatal. Eles marcharam para o planalto iraniano com espadas erguidas, absolutamente convencidos de que poderiam apagar aquela civilização da face da terra para sempre. As falanges macedônicas de Alexandre o Grande avançaram por essas terras. As legiões implacáveis de Roma também marcharam até aqui. Exércitos árabes chegaram sob as bandeiras de uma nova religião, e as hordas mongóis de Gengis Khan devastaram cidades inteiras, deixando para trás torres erguidas com crânios humanos. Qualquer outra nação teria desaparecido para sempre, depois de sofrer golpes tão brutais. Teria sido dissolvida no grande caldeirão genético e cultural da história, como aconteceu com os babilônios, os hititas ou os assírios. Bem-vindo às Crônicas de Ferro, onde exploramos a verdadeira história por trás do mundo. Hoje, vamos atravessar milhares de anos para compreender uma das civilizações mais resilientes que já existiram, toda a história do Irã. Se você gosta de mergulhar nessas jornadas pelo passado, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Mas com o Irã aconteceu algo completamente diferente. Algo que, à primeira vista, parece quase inexplicável. Repetidas vezes, mesmo perdendo batalhas, perdendo capitais e suportando ocupações estrangeiras, os iranianos fizeram algo que quase nenhuma outra civilização conseguiu fazer. Eles absorveram seus conquistadores. Poucas décadas depois das invasões, aqueles mesmos invasores começavam a falar a língua persa, construíam a arquitetura persa, adotavam a burocracia persa, vestiam roupas persas. Era como se cada conquista militar fosse lentamente dissolvida por uma força cultural muito mais profunda. De tempos em tempos, o Oriente simplesmente digeria seus conquistadores. Mas como isso foi possível? Como o Irã conseguiu, desde a antiguidade até os dias atuais, obrigar praticamente todas as grandes potências do mundo a lidar com ele? Como essa civilização preservou sua identidade durante milhares de anos de invasões? E por que, em determinado momento da história, a Grande Pérsia, uma civilização com mais de 5.000 anos, decidiu abandonar voluntariamente seu próprio nome, fazendo com que o mundo inteiro passasse a chamá-la de Irã? Esta experiência foi reconstruída a partir de registros históricos, documentos da época, descobertas arqueológicas e reconstituições cuidadosas, feitas com apoio de modelagem histórica assistida por inteligência artificial. Não para explicar o passado à distância, mas para colocar você dentro dele e para entender a profundidade dessa civilização e como ela atravessou 5.000 anos de história sem desaparecer. Precisamos voltar o relógio muito para trás. Durante muito tempo, o mundo ocidental ensinou que o berço da civilização estava apenas em 2 lugares: a Mesopotâmia, terra dos Sumérios e Babilônios, e o Egito Antigo. Dentro dessa visão, o território do atual Irã costuma aparecer apenas nas margens da história. Mas isso é uma grande injustiça histórica. A evolução humana seguiu seu curso natural nessas terras por dezenas de milhares de anos. Há cerca de 50.000 anos, neandertais dominavam essa região. Mais tarde, por volta de 36.000 anos atrás, foram substituídos por populações de Homo sapiens, conhecidas como Cro-Magnon. Mas a verdadeira transformação veio muito depois. Escavações arqueológicas mostram que o planalto iraniano abrigava assentamentos urbanos extremamente antigos. Culturas como Jiroft e monumentos como o Ziggurat de Chogha-Zambil indicam sociedades organizadas florescendo aqui entre 6 e 7.000 anos atrás. Vasos de cerâmica do 4º milênio a.C. comprovam que uma das civilizações mais antigas do planeta também surgiu nessas terras, lado a lado com Mesopotâmia e China. Um dos primeiros grandes poderes da região foi o reino de Elam, localizado no sudoeste do atual Irã, com capital na cidade de Susa. Os elamitas eram tão influentes que, já no século 26 a.C., exerciam forte pressão sobre cidades sumérias. No século 23 a.C. ocorreu um episódio extraordinário. O rei acadiano Naram-Sin entrou em guerra contra Elam. O conflito terminou com algo raro para a época: um tratado escrito. O acordo garantia a independência de Elam, desde que sua política externa permanecesse alinhada ao Império de Acádia. Isso representa um dos primeiros tratados diplomáticos registrados na história humana. O território iraniano já aparecia nos primórdios da diplomacia internacional. Do ponto de vista genético, porém, os elamitas estavam mais próximos das populações da Mesopotâmia. Os povos que hoje chamamos de iranianos chegaram mais tarde. Entre os séculos 20 e 15 a.C., tribos nômades migraram para esse planalto vindas das estepes da Ásia Central e da região do Cáucaso.
Esses grupos pertenciam à grande família indo-europeia, especificamente ao ramo indo-iraniano. Sua língua ancestral possuía parentesco com o latim, o grego e diversas línguas europeias modernas. Ao se estabelecerem nessas terras, passaram a se chamar arianos, palavra que significava nobres. Chamaram sua nova pátria de Airianen Vaejá, a terra dos arianos. Com o passar dos séculos, esse nome evoluiu lentamente até se tornar o que conhecemos hoje como Irã. Esses recém-chegados se misturaram às antigas culturas da região e formaram novas alianças tribais. Entre elas, surgiram dois povos que se tornariam decisivos para a história mundial: os medos e os persas. Foi nesse ambiente de montanhas áridas e desertos vastos que nasceu a arma mais poderosa da civilização iraniana. Não eram carruagens, não eram arcos especiais, era uma ideia. Muito antes do surgimento do cristianismo ou do islamismo, uma religião nasceu no Planalto iraniano e mudou profundamente a forma como as pessoas interpretavam o universo: o zoroastrismo. Para os antigos iranianos, o mundo não era apenas uma sucessão de acontecimentos. Ele era visto como um campo de batalha entre duas forças absolutas. De um lado estava Ahura Mazda, o deus da luz, da verdade e da ordem. Do outro estava Angra Mainyu, o espírito da mentira, da escuridão e da destruição. Essa visão também localizava o caos. Para os zoroastrianos, ele vinha das vastas estepes nômades da Eurásia, regiões que constantemente ameaçavam as fronteiras do mundo iraniano. Assim, ser iraniano significava lutar ao lado da ordem contra o caos. Essa ideia moldou sua cultura, sua política e sua identidade coletiva. Mas o zoroastrismo trouxe algo ainda mais revolucionário. Pela primeira vez, uma tradição afirmou que o tempo não era cíclico. O mundo teve um começo e teria um fim, um confronto final entre luz e trevas, seguido por julgamento e renovação. Essa visão se espalhou muito além do Irã. Quando os persas conquistaram Babilônia no século VI a.C., libertaram os judeus que viviam em cativeiro. A Judéia permaneceu parte do Império Persa por cerca de 2 séculos. Durante esse contato, ideias como fim dos tempos, julgamento final e história linear entraram no pensamento judaico, e mais tarde influenciariam também o cristianismo e o islamismo. Enquanto isso, um novo poder surgia no Planalto iraniano. Em 670 a.C., formou-se o primeiro grande estado ariano, o Reino dos Medos. Eles não governaram por muito tempo, mas conseguiram destruir o poderoso Império Assírio. Logo depois, seus próprios parentes assumiriam o poder. Em 550 a.C., Ciro, o Grande, uniu medos e persas. Dessa união nasceu o Império Aquemênida, considerado por muitos historiadores a primeira superpotência da história. Ciro governava de maneira incomum para sua época. Povos conquistados mantinham templos, tradições e administração local. O império cresceu não apenas pela força, mas pela cooperação. Seu sucessor, Dário I, expandiu ainda mais as fronteiras, do Egito ao Vale do Indo. Quase metade da população mundial vivia sob domínio persa. Para administrar esse território imenso, Dário criou províncias chamadas sátrapas, organizou impostos, introduziu moedas de ouro e construiu uma rede de estradas que permitia ao império comunicar-se com velocidade inédita. Mas nem mesmo os maiores impérios escapam do destino. Ciro morreu em campanha contra tribos nômades da Ásia Central. Segundo o historiador Heródoto, a rainha Tomíris ordenou que sua cabeça fosse colocada em um recipiente cheio de sangue, dizendo: "Você desejava sangue, agora beba até se saciar." Mesmo assim, o império continuou poderoso. As famosas guerras entre gregos e persas são frequentemente vistas no Ocidente como uma derrota persa definitiva. Na realidade, para um império daquele tamanho, perder algumas cidades gregas era um problema pequeno. Em vez de conquistar a Grécia diretamente, os persas passaram a financiar cidades rivais, alimentando conflitos internos entre gregos. A estratégia funcionou. Em 387 a.C., os próprios gregos aceitaram um tratado imposto pelo rei persa Artaxerxes. Mas o verdadeiro desastre viria depois. O império tornou-se grande demais para ser controlado por um governo central enfraquecido. Foi então que surgiu um novo adversário, um jovem rei da Macedônia. Em 330 a.C., Alexandre, o Grande, derrotou o exército persa e incendiou Persépolis. Parecia o fim da civilização iraniana, mas foi nesse momento que o mecanismo de sobrevivência do Irã apareceu.
os conquistadores começaram a ser transformados pela cultura que haviam conquistado. O próprio Alexandre adotou roupas persas e costumes da corte iraniana. A tentativa de helenizar o Oriente lentamente se dissolveu dentro da tradição local. No século III a.C., uma tribo iraniana chamada Partos expulsou os governantes gregos e fundou o Império Parta. Mais uma vez, o Irã sobrevivia. O governante parto Mitrídates primeiro proclamou-se Rei dos Reis, declarando-se herdeiro do antigo Império Aquemênida. Durante quase 5 séculos, os partos resistiram à maior potência militar da época, Roma. Utilizando cavalaria extremamente móvel e a famosa tática do tiro parto, conseguiram impor derrotas devastadoras às legiões romanas no Oriente Médio. Mas em 224, surgiu uma nova era. A dinastia sassânida tomou o poder. Vindos da região de Persis, o berço dos antigos persas, os sassânidas reconstruíram um estado altamente centralizado. O zoroastrismo tornou-se religião oficial e a sociedade foi organizada em ordens rígidas: sacerdotes, guerreiros, administradores e o povo comum. O Império Sassânida rapidamente se tornou uma superpotência. Durante quase 4 séculos travou guerras contínuas, primeiro contra Roma e depois contra o Império Bizantino pelo controle da Mesopotâmia e do Cáucaso. Mas esse conflito interminável teve um preço. No século VII, o Império estava exausto. Foi nesse momento que uma nova força emergiu dos desertos da Península Arábica: o Califado Árabe. Em 651, a capital persa caiu e o último Shah sassânida foi assassinado. O Irã inteiro passou ao domínio árabe. Uma nova religião chegou, o islamismo. Uma nova língua dominava a administração. O antigo zoroastrismo começou lentamente a desaparecer. Para muitas civilizações, uma conquista desse tipo significava o fim definitivo da identidade cultural. Foi o que aconteceu com regiões como Egito ou Síria, que acabaram profundamente arabizadas. Mas com os persas aconteceu algo diferente. Apesar da derrota militar, a resistência cultural continuou. Durante o Califado Abássida, governantes árabes passaram a depender cada vez mais de administradores, estudiosos e poetas persas. Métodos persas de governo foram adotados em todo o mundo islâmico. A língua farsi não apenas sobreviveu, continuou sendo usada na ciência, na literatura e na poesia por séculos. Então, o fim chegou. Em 1220, Gengis Khan invadiu o Irã. Cidades foram destruídas, populações massacradas e sistemas de irrigação milenares desapareceram. Parecia o fim definitivo da civilização iraniana. Mas a história se repetiu. Quando Hulagu, neto de Gengis Khan, fundou o Estado mongol conhecido como Ilkhanato, os próprios conquistadores começaram a mudar. Os governantes mongóis adotaram o islamismo, passaram a usar a língua persa na administração e patrocinaram arquitetura, ciência e literatura locais. No final do século XIV, outra invasão devastadora ocorreu. Tamerlão atravessou o Irã, erguendo pirâmides de crânios nas cidades conquistadas. Mesmo assim, ele ficou fascinado pela cultura persa. Artesãos iranianos foram levados para sua capital e seus sucessores transformaram suas cortes em centros de arte, poesia e miniaturas persas. Mais uma vez, os conquistadores acabavam absorvidos pela civilização que tentaram destruir. Durante quase 300 anos, o Irã tornou-se um caldeirão político dominado por mongóis e turcos. No entanto, sempre que esses conquistadores assumiam o trono iraniano, algo previsível acontecia. Em poucas gerações tornavam-se persas. A cultura iraniana absorvia seus invasores. Foi desse longo período de conflitos que surgiu um novo líder. Em 1501, Shah Ismail unificou o país e fundou o Império Safávida. Seu governo tomou uma decisão que mudaria a história do Oriente Médio. O xiismo tornou-se religião oficial do Estado, separando o Irã do mundo islâmico majoritariamente sunita e também de seu rival, o Império Otomano. Mais uma vez, o país reafirmava uma identidade própria. Séculos depois, porém, o Irã mergulhou em crise. No século XIX, sob a dinastia Qajar, derrotas militares contra o Império Russo custaram ao país territórios que hoje formam Geórgia, Armênia e Azerbaijão. No início do século XX, o país tornou-se palco do chamado Grande Jogo, a disputa estratégica entre os impérios britânico e russo. O território iraniano foi dividido em zonas de influência. O petróleo era explorado pelos britânicos enquanto tropas russas ocupavam o norte. Em determinado momento, até mesmo uma república comunista patrocinada pelos soviéticos tentou surgir no país. Mas a história do Irã raramente termina em submissão. Em 1925,
Reza Shah Pahlavi chegou ao poder após um golpe militar. Seu governo iniciou um projeto agressivo de modernização e industrialização. Em 1935, ele tomou uma decisão simbólica que ecoou pelo mundo. Durante séculos, o Ocidente chamava o país de Pérsia, nome derivado da região de Perses e popularizado pelos gregos. Para muitos europeus, a palavra evocava exotismo e passado distante. Reza Shah decidiu mudar isso. Uma ordem oficial foi enviada às embaixadas estrangeiras. O país deveria ser chamado por seu verdadeiro nome histórico: Irã, a terra dos arianos. Não era apenas uma mudança de nome, era uma declaração política. O século XX, no entanto, trouxe novas turbulências. O Irã tornou-se peça estratégica no tabuleiro geopolítico global. Interferências externas e crises internas culminaram na Revolução Islâmica de 1979. A monarquia caiu e o país transformou-se em uma república teocrática, rompendo relações com o Ocidente. Hoje existe um curioso paradoxo. Para muitos, o nome Irã evoca tensão política, sanções e conflitos internacionais. Mas o nome Pérsia ainda sobrevive, associado à poesia, à arte e ao esplendor de antigas civilizações. Dois nomes, um mesmo país, e uma disputa permanente sobre como essa história será lembrada. Ao longo de 5.000 anos, a civilização iraniana desenvolveu um mecanismo singular de sobrevivência. Macedônios, árabes, mongóis e turcos chegaram como conquistadores. Quase sempre partiram transformados pela cultura que tentaram dominar. Talvez essa seja a verdadeira força do Irã. Não vencer todas as guerras, mas continuar existindo depois delas. Durante 5.000 anos, o Planalto iraniano foi invadido por alguns dos maiores conquistadores da história. Macedônios, árabes, mongóis, turcos. Impérios inteiros marcharam para essas terras convencidos de que poderiam apagar aquela civilização para sempre. E muitas vezes venceram as batalhas. Mas quase nunca venceram a história, porque o Irã desenvolveu algo raro entre as civilizações humanas. Um mecanismo de sobrevivência cultural tão poderoso que transformava conquistas militares em assimilação. Os invasores chegavam como dominadores, e poucas gerações depois falavam persa, governavam como persas e pensavam dentro de um mundo moldado pela própria cultura que haviam conquistado. Talvez essa seja a verdadeira força dessa civilização. Não vencer todas as guerras, mas continuar existindo, mesmo depois que os impérios ao redor desapareceram. E se você chegou até aqui, atravessando milhares de anos de história até este momento, então você também fez parte dessa jornada, porque histórias como essa continuam vivas quando alguém ainda está disposto a ouvi-las. E antes de irmos embora, eu quero saber de você.